Se você não quer gastar dinheiro com itens que não serão úteis para a introdução da alimentação complementar do seu bebê, quer montar um enxoval bem enxuto e minimalista, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar quais foram os meus erros e os meus acertos para você saber exatamente o que comprar perto dos 6 meses de vida do seu bebê. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Letícia Coutinho, sou nutricionista e mãe, e o minimalismo foi a filosofia que me guiou para fazer o enxoval do meu bebê, porque não tem coisa que me deixa mais aflita, é algum elemento ali parado, sem uso. E se tratando de introdução da alimentação complementar do bebê, o mercado já apresenta inúmeras possibilidades, muitos produtos, fazendo com que você acredite que eles realmente são necessários aí para a introdução da alimentação do seu bebê, e eu devo te contar que isso não é uma verdade. E se você for para esse caminho, muitas coisas ficarão paradas ali no seu armário, e é exatamente isso que eu quero evitar para você. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar quais foram os elementos que eu comprei para o meu enxoval, quais eu não compraria, para que você monte aí a sua lista. O primeiro item que você precisará providenciar é onde o seu bebê será colocado para ser alimentado, que é o cadeirão de alimentação. Para mim, ele precisava atender 3 critérios, que o primeiro deles, que ele fosse dobrável quando ele não estivesse em uso, afinal de contas eu moro em apartamento, e ele precisaria ocupar o menor espaço possível quando ele não estivesse aberto. O segundo critério para a escolha do meu cadeirão é que ele fosse mais alto, porque eu tenho muita clareza que um dos objetivos da introdução da alimentação complementar do bebê é incluir ele no momento das refeições em família. Então, para que ele interaja com os membros da família e que ele consiga ver o pai, a mãe, o cuidador principal se alimentando, porque isso vai deixá-lo mais engajado em comer. E o terceiro critério é que esse cadeirão fosse desmontável e de fácil higienização, então que eu conseguisse ali tirar cada objeto e lavar com água e sabão, porque se você está vendo esse vídeo e ainda não começou a introdução da alimentação complementar do seu bebê, saiba de uma coisa: faz muita sujeira. Independente do método que você escolha, tradicional, BLW ou o participativo, esse processo de aprendizado do bebê, ele envolve muita sujeira, então você precisará garantir que esse cadeirão seja de fácil limpeza. E o cadeirão de alimentação que atendeu esses meus 3 critérios foi o da marca Galzerano. Na época eu fiz uma boa pesquisa, especialmente de preço, e foi o que tinha o melhor custo-benefício, e esse e os outros itens do meu enxoval de introdução da alimentação complementar da minha bebê, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque eu também sou mãe e sei que nosso tempo ele é muito escasso. Então, para te ajudar, como eu fiz essa grande pesquisa de preço, eu colocarei o link de todos os produtos que eu comprei aqui para te ajudar. Então, se você está procurando um desses elementos que eu falarei aqui, saiba que vai ter aqui na descrição desse vídeo. Então, você pode ir lá e comprar com confiança. O segundo item da lista que você precisará adquirir é onde você irá oferecer as preparações, a refeição para o seu bebê. Para mim fez muito mais sentido utilizar o mesmo recipiente de oferta e de armazenamento. Eu utilizei um refratário de vidro, esses vidros temperados com tampa hermética, porque eu pego as refeições que eu armazeno no congelador, coloco em refrigeração algumas horas antes do almoço ou do jantar, e eu utilizo esse mesmo refratário de vidro para aquecer essa comida dela em banho-maria. Eu não quis comprar aqueles pratinhos que tem as divisórias, geralmente eles são de plástico ou então silicone, tem alguns no mercado também, mas porque não funcionaria com a dinâmica da minha rotina, porque eu teria 2 possibilidades: ou eu ia aquecer essa comida no micro-ondas, ou então item por item numa frigideira ou numa panela e daí transferir ali para esse pratinho. Como eu trabalho e eu faço questão de ser eu quem oferece essa refeição para minha bebê, não fazia muito sentido porque o tempo ele é muito escasso. Então eu precisaria ali otimizar esse momento, e para mim escolher o refratário de vidro foi o que mais fez sentido. Eu faço da seguinte forma:
Pela manhã, eu coloco cada elemento do que eu servirei para ela no almoço e no jantar, coloco dentro desse refratário de vidro, tampado, dentro da geladeira. E a hora que eu vou servir o almoço ou o jantar, essa comidinha ela já não está mais congelada e sim refrigerada. E aí eu levo para aquecer em banho-maria. No momento que eu vejo que está em temperatura adequada, eu coloco esse refratário ali na bandeja do cadeirão da minha bebê e vou servindo. Apesar dele ser um pouquinho mais alto, como ele é transparente, a minha bebê ela consegue visualizar o que ela está comendo, ela consegue interagir com a comida também, e aí eu tenho aí essa dupla função. Eu gostaria de fazer um grande alerta para você sobre os recipientes plásticos, tanto para a oferta quanto para o armazenamento das comidas do seu bebê, porque o plástico ele tem muitas substâncias tóxicas que elas migram para o alimento no momento em que acontece o aquecimento, onde tem altas temperaturas. Os plásticos que são destinados para bebê, por legislação, eles não podem conter uma substância chamada bisfenol. Então você vai encontrar aí a descrição como BPA free ou bisfenol free, porque esse é um desses componentes tóxicos que em temperatura eles migram para o alimento e eles causam um desarranjo hormonal. E para o bebê que está em processo de crescimento, esse desarranjo hormonal ele vai ser extremamente catastrófico para o desenvolvimento da sua criança. Então você precisará evitar. Só que o bisfenol ele é um dos elementos tóxicos que o plástico tem. Então eu te aconselho a utilizar elementos que não fazem essa troca. O melhor material foi o que eu escolhi, que é o vidro, porque independente da temperatura que você expõe esse material, seja muito quente ou muito frio, você não oferecerá nenhum tipo de risco para o seu bebê, porque não acontecerá nenhum tipo de migração ali para a comida. Se esse conteúdo está te ajudando, ou então se você está gostando da forma como eu estou trazendo essa informação para você, deixe seu like. Isso me ajuda muito a continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui e também ajuda o YouTube a entender que esse assunto é relevante e leva essa informação aí para mais pessoas. O terceiro item eu considero um pulo do gato, que é o que realmente tem ajudado a minha rotina a se tornar mais fácil, que é a forminha de silicone. Eu utilizei a forminha do tipo cupcake para caber, por ela ter uma capacidade maior de armazenamento de comida, mas se você estiver com um bebezinho menor, no processo de início de introdução da alimentação complementar, dá para fazer com forminha de gelo também, silicone, aquelas ou de bombom de silicone, mas eu te aconselho a já comprar uma maiorzinha, porque ela te acompanhará aí por mais tempo. Eu faço da seguinte forma, eu coloco o alimento pronto ali dentro da forminha, fazendo porções individuais e levo para o congelador. Quando eu percebo, ali depois de aproximadamente 4 horas, quando essa preparação já está congelada, eu levo para um saquinho de alimentos, separando em categoria. Então, se eu coloquei ali naquela forminha só vegetais, eu levo para o saquinho de alimentos todos os vegetais juntos. Ou então, se ali foi para armazenar as carnes, eu levo para o saquinho de alimentos só de carnes. Se é de leguminosa, então os feijões, feijão, lentilha, ervilha, eu coloco em saquinho de alimentos por categoria. E aí fica muito mais fácil deixar a alimentação da minha bebê bem variada e ser muito prático na hora de aquecer, porque aí eu faço exatamente o que eu te expliquei ali com o segundo item. O quarto item que você precisará adquirir para o seu enxoval é uma colher ou um garfo, que é a ferramenta que seu filho utilizará para se alimentar. E eu devo confessar que esse item eu não comprei. Eu utilizo com a minha bebê os meus próprios talheres. Então no meu jogo tem a colher de sobremesa, de chá e de café. Elas possuem tamanhos diferentes. E eu iniciei com a colher de menor tamanho, que é a de café, e à medida que a boquinha dela vai crescendo, eu vou aumentando o tamanho da colher. Eu não quis comprar colher de silicone nem de plástico, mas por uma questão pessoal. Eu detesto comer comida com esses elementos. Eu acho que muda o sabor da comida e eu acho que é uma coisa que o bebê, para mim, fazia mais sentido que ela se adaptasse a comer com esse tipo de talher, porque eu sei que eu encontraria em qualquer lugar que eu fosse. E sinceramente está funcionando super bem. Eu já fui em vários restaurantes com ela, eu já viajei com ela, eu não precisei levar ali o kitzinho de talheres, porque sempre tem talher de inox nos lugares que eu vou e
ela não estranhou, comeu super bem e pra mim tá funcionando até o momento. O quinto item da lista é o babador. Esse é um elemento que você precisará utilizar, porque como eu mencionei no primeiro item, que foi o cadeirão, faz muita sujeira. E você pode escolher ali o babador de silicone e o babador de tecido. Eu vou te contar a minha experiência, que quando eu estava pesquisando ali os elementos que eu compraria para o enxoval da introdução da alimentação complementar da minha bebê, eu fiquei super encantada com a possibilidade do babador de silicone, porque ele é muito prático, a comida vai caindo ali, é uma coisa que você consegue lavar com água e sabão, não tem manchas, ele é dobrável, enfim, ele é um sonho, super prático. Comprei. Funcionou? Não. A minha bebê não conseguia fazer as duas coisas, estar de babador de silicone e comer. Quando eu colocava o babador de silicone nela, ela colocava toda a sua energia e toda a sua atenção no babador. Momentos eu tirava a roupinha dela, eu deixava ela só de fraldinha, para que não sujasse as roupas e não houvessem tantas manchas de roupas. Mas eu identifiquei a necessidade de mudar esse cenário, porque nesses dias que eu retirei o body dela, eram dias quentes, então tava tudo bem. Mas eu não podia contar com essa possibilidade sempre, porque eu sei que temperaturas mais frias viriam e eu não ia tirar a roupa da menina só pra não sujar. Então eu tinha que encontrar uma outra alternativa, e a que se parecia um pouco mais próxima era um babador de pano. E pra mim super funcionou, ela não viu como novidade, e o babador de pano que eu escolhi era um pouco maior, então ele fazia a função ali de proteger a roupa. É claro que o babador de tecido ele tá sujeito a manchas, mas pra mim tava tudo bem, no entanto que todos que ela tem são de coloração mais escura e todos ali tem umas manchinhas, mas sinceramente isso não me incomoda. O sexto e último elemento que eu julgo necessário você adquirir para o enxoval da introdução da alimentação do seu bebê é uma garrafa de água. Você pode escolher qual formato você prefere, tem os copinhos de transição, as mamadeiras. A que eu utilizei aqui na minha casa foram duas, na verdade. O primeiro eu não adquiri, que foi um copinho de vidro de dose, que é aqueles copinhos de 50 ml, são menores. E o segundo item foi a mamadeira. Os dois elementos foi novidade para minha bebê. O primeiro item, que é o copo de vidro, eu gostaria que ela, desde o início, aprendesse a tomar água no copo, porque pelo mesmo objetivo do talher, da escolha do talher. Eu gostaria que ela não tivesse dificuldade de ingerir água se eu tivesse em um ambiente que não fosse o controlado e ela só tivesse acesso ao copo. Então eu precisava que ela aprendesse a beber a água no copinho desde sempre. É claro que essa não foi a minha escolha principal, porque seria difícil ter o controle de quanto ela de fato está ingerindo, então o copo foi só como aprendizado, mas a mamadeira foi o recurso, ela é até hoje o recurso que nós utilizamos com maior frequência para dar água para minha bebê. Se você está contando comigo, foram 6 itens que compõem o meu enxoval de alimentação da minha bebê. Ele é bem enxuto, não é? Tem coisas que eu nem comprei e, sinceramente, eu te convido a fazer a mesma coisa. Analisa primeiro o que você tem em casa, coisas que você consegue adaptar, e aí então compre só o necessário e vá para a prática, vá para a rotina e só compre quando você realmente ver a necessidade. Nessa lista de enxoval não tem esterilizador de mamadeira, talheres de diferentes tipos e pratos de diferentes tipos, potinho de armazenamento, porque para mim fazia mais sentido ser dessa forma. Mas se essa não for uma realidade para você, deixa aqui nos comentários. Você fez um enxoval de 6 meses do seu bebê e tem alguma coisa parada ali no seu armário? Conta pra gente, porque trocando informação a gente se ajuda. Eu vou ficando por aqui, te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo e ter deixado o seu like, mas eu vou deixar aqui como sugeridos um vídeo que eu falo como é a estrutura de uma papinha perfeita, que eu tenho certeza que vai te interessar.